Bem-vinda, bem-vindo ao Por Falar em Lavanda, o podcast onde falamos de aromaterapia, vida natural e saudável, simplificar e onde vou trazer muitas partilhas pessoais com temas que podem ser fora da caixa, mas que tiveram imenso impacto na minha vida e da minha família. Eu sou a Silvia Ferreira, especializei-me em aromaterapia e ajudo famílias a fazer a transição para uma vida mais natural, recorrendo aos óleos essenciais no dia a dia. Descobri os benefícios dos óleos essenciais por causa da minha filha, que estava sempre a ficar doente, e nunca mais os larguei. Se tudo isto te interessa, fica por aqui. Temos muito para conversar. E cá estamos nós, mais uma semana, para falar sobre temas interessantes, na minha opinião. Claro, senão não estaria aqui. Espero que estejas bem. Estamos a ter uma semana, uns dias muito chuvosos, portanto, acredito que a energia esteja um bocadinho em baixo por aí. Falo por mim, eu, eu adoro todas as estações, mas não sou pessoa que goste de ter uma estação durante muito tempo. Portanto, eu não dava para viver num país que fosse tipo super chuvoso constantemente e que onde mal se visse o sol, ou pelo contrário, onde só estivesse sol e calor e não houvesse dias mais amenos ou frio. Eu gosto de todas as estações. E chega a uma altura nas estações, principalmente no inverno, sinto mais isto no inverno e no verão, talvez por serem assim as estações mais extremas, em que sinto tipo falta, por exemplo, agora sinto falta de dias de sol, sabem? Assim, dias mais amenos, sem tanta chuva. A chuva, eu confesso que me deixa assim um bocadinho down, mas contrariamos isso, vamos contrariar isso, vamos fazer coisas que nos elevem, que aumentem a nossa energia. Eu uso os óleos essenciais, tenho aqui o óleo essencial de alecrim na minha secretária e, bem, quando está assim constantemente a chover, eu não vou caminhar porque confesso que muito porque a logística de ter de lavar o cabelo muitas vezes durante a semana, não, não dá. Tipo, eu não quero lavar o meu cabelo tantas vezes, portanto, não dá, porque se eu for caminhar e estiver assim a chover, nem é pela chuva, eu não gosto muito de caminhar quando está a chover, não gosto de estar a levar com a chuva na cara, mas até podia levar um boné para ajudar a proteger, mas não sei, também não é tão seguro, sabes? É assim um bocadinho perigoso, porque há sítios por onde eu vou que não têm passeio, tenho que ir na beira da estrada e com chuva a visibilidade é diferente, portanto, até mesmo na perspectiva de quem está, de quem é condutora, não é como eu ao conduzir em dias de chuva percebo isto, é mais perigoso, há mais coisas que podem não correr tão bem, portanto, mesmo numa perspectiva de segurança, não sou muito fã. E depois já há esta questão toda da logística de ficar, não é, com o cabelo todo molhado, chegar a casa, ter que tomar banho e lavar o cabelo, porque assim eu vou caminhar, eu venho para casa e nem não lavo o cabelo todos os dias, lavo o cabelo tipo 2 vezes por semana e é suficiente. Se eu for caminhar e estiver a chover, tenho mesmo que lavar o cabelo e pá, não dá. Se és mulher, tu percebes-me, tu vais sentir a minha dor. Portanto, não tenho ido caminhar e isso também não ajuda, porque estou menos tempo lá fora e sinto logo a diferença em mim. Sinto logo a diferença. E tenho feito alongamentos e, por exemplo, hoje vou fazer yoga, mas não é a mesma coisa, sabem? Não é a mesma coisa, sinto falta de ir caminhar. Então, pronto. Isso mexe um bocadinho comigo, ficamos um bocadinho em baixo, mas olhem, tudo que eu falei em episódios anteriores. Há um episódio, inclusive, é sobre o outono, sobre as mudanças de estação, a forma como impactam as nossas emoções, portanto, aconselho muito a ouvir-te. Eu sigo os meus próprios conselhos nestas alturas e faço coisas que me façam sentir bem, que me façam sentir
viva. Olha, por exemplo, ontem fui ver um espetáculo, não era suposto, mas várias coisas aconteceram, vários imprevistos aconteceram e acabei por ir com a minha irmã ver um espetáculo de magia e ilusionismo do Luís de Matos, muito fixe, no Porto. Tipo, estamos a falar de. Hoje é quinta-feira, estou a gravar o podcast numa quinta-feira, ontem foi quarta-feira, portanto, dia de semana, ir ver um espetáculo, tipo, totalmente fora da rotina, não era suposto. E eu acho que são estas pequenas coisas que tornam a vida interessante. E atenção que foi desafiante, porque o Pedro ontem também não estava em casa, porque jogou o Porto Benfica e ele foi ver o Porto Benfica. Ele é do Porto. E era um jogo, não é? Para quem gosta de futebol, é um derby, é assim um jogaço daqueles, então ele foi ver e por isso é que eu consegui. Por isso é que eu tive, no fundo, lugar para ir ver o espetáculo, porque era para ir o meu cunhado e ele não foi, então fui eu com a minha irmã. E, e portanto, aqui tivemos que ver como é que íamos fazer com a nossa filha, quem é que ia ficar com ela. Não é fácil porque é dia de semana, ok? Não é fácil. Era muito mais fácil eu dizer assim: olha, vai com uma amiga, combina com alguém que tenha disponibilidade hoje, mas pá, fizemos um esforço. Temos, obviamente, aqui uma estrutura que nos dá esse apoio, a minha mãe, os meus sogros, portanto, isso facilita muito e tínhamos outras pessoas a quem podíamos recorrer e nós sabemos disso. Isso facilita muito e permitiu-nos, assim, a meio da semana, ambos ir fazer, assim, uma coisa que, pá, que foi espetacular para os dois. Para o Pedro também, porque o Porto ganhou, não é? Mas foi a primeira vez que vi, assim, um espetáculo de magia e ilusionismo, assim, ao vivo. Já tinha visto na televisão, inclusive eu já vi Luís de Matos várias vezes na televisão, quando era mais nova. E, pá, sempre me fascinou. E ontem foi muito fixe, porque pá, vimos coisas espetaculares para as quais nós não temos explicação. Obviamente que há uma explicação, obviamente que há truques, são ilusões, mas há coisas que nós não conseguimos perceber como é que foram feitas mesmo. Mesmo tentando muito, estando ali a tentar escrutinar e tentar. Nós fomos muito surpreendidas, as duas, e há coisas que não se explicam. Ponto. Há coisas que não se explicam. E é muito interessante porque eu acho que isto nos leva perfeitamente para o tema que eu quero trazer hoje, que é super, super, super interessante. Para mim, é, é um tema que eu gosto muito de falar. Não falo muito, porque lá está. No Instagram, eu acho que nem todos os formatos são fixes para se falar de todas as coisas, de todos os temas, e este é um deles. É um deles que eu queria muito trazer aqui para o podcast, porque tenho mais tempo para falar sobre ele, para o explorar em condições, que é, vou deixar de fazer suspense, que eu detesto isto, parece que nunca mais chego ao assunto, a simbiose ou a ligação entre a aromaterapia e as terapias naturais, mas vamos focar na aromaterapia porque é a minha área, ok, mas neste tema, quando eu falo de aromaterapia, podemos incluir as várias terapias naturais que existem e a medicina convencional. E de que forma é que eu acho que as duas podem andar lado a lado e deveriam andar lado a lado. Nós vivemos numa altura que eu acho que as pessoas estão muito extremistas. Ou é uma coisa ou é outra. Parece que fala-se muito nesta palavra, eu ouço muito esta palavra. E ouço o podcast Despolariza, em que se fala precisamente disto, mas as pessoas estão muito polarizadas. Estão muito ou de um lado ou do outro. Eu sou a favor disto e sou contra aquilo. Parece que quando assumimos uma posição, tudo que vai contra essa posição é mau ou é errado, sabem? Isto é ser extremista, não é ver o lado cinzento das coisas, é só ver o preto e o branco. E eu não. Se me conheces e se já acompanhas o podcast, inclusive, já viste que eu estou muito no cinzento. Eu
dificilmente estou no branco ou no preto, seja no que for, até mesmo em temas muito sensíveis, ok? E este é um tema que, além de gerar muita dúvida, gera também alguma divisão, porque parece que ainda sentimos que temos de escolher um lado e parece que quando usamos uma coisa anulamos a outra. E eu acho que a resposta não é um ou terapias naturais ou medicina, e se fosse um e terapias naturais e medicina, por que não? Não é? Vamos lá falar um bocadinho sobre isto. Quando falamos em aromaterapia, muitas pessoas ainda associam aos cheirinhos, aos cheiros dos óleos essenciais. Inclusive, há muitas coisas no mercado que são feitas mesmo para confundir as pessoas. Então chamam muitas vezes óleos essenciais a essências, a perfumes, porque no fundo um óleo essencial é uma essência, é um aroma de uma planta. Só que vai além disso porque contém também constituintes químicos que fazem parte daquela planta que têm propriedades terapêuticas, portanto, têm propriedades que são curativas para o próprio corpo humano, ok? Que são curativas para a própria planta, para o próprio organismo daquela planta, daquele ser vivo, e que vão atuar também de uma forma semelhante num organismo humano, ok? E uma essência, um perfume, é pura e simplesmente isso. Também vai atuar a outro nível, por exemplo, ao nível do cérebro, porque nós associamos os cheiros a memórias, a situações, a pessoas, a lugares, isso acontece, mas não vai além disso e os óleos essenciais vão além disso, ok? Portanto, quando falamos de aromaterapia, estamos a falar de não só de plantas, mas de química natural e de substâncias ativas que essas plantas contêm, que se encontram nos óleos essenciais que são extraídos delas e que vão interagir com o nosso corpo físico, com o nosso corpo emocional, portanto, com o nosso sistema nervoso, com as nossas emoções, ok? E que vão atuar das mais diversas formas, muitas delas muito profundas, ok? Portanto, quando falamos de aromaterapia, falamos disto. E isto não é magia, isto é química, ok? É ciência. Mas também não é um substituto da medicina. A aromaterapia é uma ferramenta terapêutica e tem um lugar muito específico que não colide com o lugar da medicina convencional, ok? E eu aqui quero ser muito clara. E eu acho que um bom profissional que trabalhe com uma terapia natural, seja ela qual for, ou com várias terapias naturais, tem que ser capaz de reconhecer isto. E isto também define, na minha opinião, um bom profissional. Eu muito dificilmente vou procurar a ajuda de um profissional que rejeita completamente a medicina convencional. Ok? Muito dificilmente. Pá, lá está, isto para não dizer nunca. Já sabes que eu não gosto de dizer nunca, mas muito dificilmente. Porque a medicina convencional é absolutamente essencial. Se eu tiver uma infecção grave, se eu tiver um acidente, uma situação de urgência, é para o hospital que eu vou. Vou procurar ajuda médica, como é óbvio. E ainda bem que temos estas soluções, porque a medicina salvou e salva milhões de vidas. E negar isso e entrar em teorias da conspiração não faz sentido. Não só não faz sentido, como não ajuda ninguém, ok? O que acontece muitas vezes é que a medicina precisa de ser rápida, objetiva, focada no problema imediato. E isto é absolutamente necessário. Ok? Muito necessário. Mas a medicina convencional também foca muito no sintoma, na doença, no problema, ok? Em
abordar aquele sintoma. E embora já se veja muitos profissionais de saúde a ter uma visão mais integrativa, ou seja, a abordar o paciente como um ser que é mais do que um corpo físico, que tem também emoções, que tem imensos fatores na sua vida que podem estar a contribuir para aquele sintoma, para aquele problema físico, porque já há muitos profissionais de saúde a fazer isso, felizmente. E eu tenho na minha rede de amigos e de pessoas conhecidas, profissionais de saúde absolutamente fantásticos, desde médicas, enfermeiras, que são fenomenais e incansáveis e que trabalham num sistema de saúde nacional. Sistema Nacional de Saúde. Assim é que é. Meu Deus, que troca línguas. Mas que trabalham no Sistema Nacional de Saúde com pouquíssimos recursos, mas que eu sei que já começam a fazer um trabalho no sentido de contrariar esta ideia de que o ser humano, o paciente que está à frente delas, é aquele sintoma, é aquela doença, ok? Isto é extremamente importante. Porque o ser humano não é só um sintoma, ok? Não é só um diagnóstico médico, não se define só por um diagnóstico. E é aqui que a aromaterapia entra. E de forma brilhante, diria eu. E ela não vem substituir nada. Ela vem apoiar, ela vem complementar, ela vem cuidar de outras camadas que muitas vezes um medicamento não consegue cuidar a nível emocional, do sistema nervoso e até a nível energético para quem se identifica com esta parte das energias. Eu confesso que não é uma área que eu tenha aprofundado muito, mas acredito muito nas energias, até porque eu acho que no nosso dia a dia nós vamos sentindo, mesmo sem termos consciência disso, mesmo lidando com outras pessoas, nós conseguimos sentir, quando nos sentimos desconfortável com alguém, não sabemos explicar muito bem porquê, e eu já tive esta sensação muitas vezes, quando me sinto desconfortável, quando me sinto, estou ao pé de alguém e parece que não estou bem. Eu acho que é a energia dessa pessoa que pode não estar em sintonia com a minha energia. Pelo contrário, há pessoas que nós conhecemos e sentimos-nos imediatamente à vontade e sentimos-nos bem, sentimos-nos confortáveis com ela, e eu acho que tem a ver com isto, ok? E portanto, lá está, nem tudo é palpável, nem tudo é racionalizável, nem tudo é explicado pela ciência, nem tem de ser. Nem tem de ser, na minha opinião. Tem que haver intuição, tem que haver energia, tem que haver fé, tem que haver coisas que nós não conseguimos estudar, esmiuçar até ao tutano, ok? Na minha opinião. Porque haver as duas coisas eu acho que é simplesmente perfeito, é mágico, ok? Mas essa é só a minha opinião. E portanto, há várias áreas onde a aromaterapia pode fazer uma diferença real, como a ansiedade, stress, dificuldade em dormir, cansaço profundo, processos emocionais que estão associados a doenças físicas e pequenas questões que nós influenciamos, que nós passamos no nosso dia a dia e para as quais, se não tivermos uma outra solução, vamos a correr à farmácia buscar um medicamento, um comprimido, e se calhar não temos essa necessidade. E a ideia de utilizar a aromaterapia como complemento da medicina convencional é muitas vezes ter um diagnóstico e perceber o que é que nós podemos fazer com os óleos essenciais que nos faça reservar o uso da medicação para quando ela é absolutamente necessária e indispensável. Lá está, em casos mais agudos. Porque, por exemplo, temos uma dor de cabeça. Como é óbvio, se tiveres dores de cabeça de forma recorrente, persistente e que estejam a influenciar a tua qualidade de vida de forma muito negativa, e atenção, para mim, ter dores de cabeça com regularidade é um sinal do nosso corpo, ao qual devemos prestar atenção, devemos sempre procurar ajuda médica, está bem? E eu sou a primeira pessoa quando me chegam com sintomas aleatórios a dizer: minha filha está assim, assim.
eu não sou médica, precisamos de um diagnóstico, está bem? Precisamos de um diagnóstico e depois conseguimos trabalhar com um diagnóstico, ok? Mesmo sem tomar medicação, em muitas das situações. Mas precisamos de saber o que é que está a acontecer. E precisamos de ajuda para perceber o que é que está a acontecer, muitas vezes, ok? Portanto, estejamos atentos ao nosso corpo e procuremos ajuda quando é necessária. E os óleos essenciais ajudam muitas vezes a abordar, muitas vezes não, é sempre, eles vão sempre abordar a causa mais profunda, ainda que nós não tenhamos consciência dela, ok? E eu sei que isto parece muito utópico e muito pouco concreto, mas, por exemplo, vou-vos dar um exemplo muito concreto para perceberem o que eu estou aqui a dizer. Uma mulher adulta, saudável, que tem enxaquecas de forma recorrente. Já eu estou a pensar em casos específicos, já tive vários casos destes. Toma medicação, não é? Com regularidade, porque não tem alternativas, entretanto procura os óleos essenciais para ajudar neste sentido. Os óleos essenciais, muitos deles, arrisco-me a dizer a maioria, têm ação anti-inflamatória, ação analgésica, portanto vão ajudar no alívio da dor. Mais do que isto, e muitas vezes nas mulheres isto acontece, as enxaquecas têm uma causa hormonal, uma origem hormonal. Há ali algum desequilíbrio a nível hormonal que está em conjunto com outros fatores que podem contribuir também, como um sono que não é de qualidade, stress, etc, etc. Podem estar ali a influenciar, ok? E a provocar esta situação de enxaquecas, estamos a falar de enxaquecas. Então, para uma mulher adulta, eu muitas vezes, quase sempre, crio uma sinergia, portanto, recomendo uma sinergia, um conjunto de óleos essenciais que vão ter esta ação anti-inflamatória, analgésica, mas também que vão atuar na parte hormonal, promover o equilíbrio hormonal do corpo, ok? E eu já tive uma pessoa que utilizou uma sinergia, um conjunto de óleos essenciais com o foco da dor, portanto, para atuar na dor e que não abordava a parte hormonal e não sentiu efeitos, não sentiu grandes benefícios. E quando introduziu óleo essencial para equilibrar a parte hormonal, foi aí que se fez luz. E foi aí que as enxaquecas deixaram de acontecer. Deixaram de acontecer. Ok? Tinha enxaquecas recorrentes, passaram a espaçar, até que, claro que aqui olhamos para a pessoa, olhamos para a vida da pessoa, trabalhamos aqui algumas coisas, o sono, lá está a gestão de stress, introduzir a aromaterapia para ajudar a esse nível, na gestão do stress e depois também no equilíbrio hormonal. Há vários óleos que podem atuar das duas formas, ok? Na parte emocional, na parte hormonal, porque as nossas hormonas mandam em tudo, ok? O nosso sistema endócrino e o nosso sistema nervoso são fundamentais, essenciais para o equilíbrio do nosso organismo, para o equilíbrio de tudo. E muitas vezes é um desequilíbrio num destes dois que inicia aqui uma cascata de acontecimentos e que nos faz ter sintomas que interferem na nossa vida de uma forma não muito positiva e que é importante abordar e resolver, ok? Porque depois, com o tempo, a não resolução leva a outras coisas e pronto, nós todos queremos viver bem, com qualidade de vida e é disto que se trata, e é disto que se trata também esta discussão. Sim, discussão, porque uma discussão pode ser positiva, uma discussão não tem de ser negativa. Esta discussão, eu acho que esta discussão é super positiva. Eu acho que nós devemos sim questionar e devemos sim falar sobre isto e devemos sim falar sobre a validade científica da aromaterapia e qual é o lugar da aromaterapia e como é que pode andar lado a lado com a medicina convencional. E é desta forma, tão simples, tão fácil, para o bem da pessoa e não para o bem de uma indústria, nem de ninguém, nenhuma empresa em particular, é para o bem da pessoa.
porque existem estudos e cada vez temos mais estudos sobre os óleos essenciais, portanto, há validade científica sobre as propriedades terapêuticas e curativas dos óleos essenciais. Temos muita informação, muito mais agora do que tínhamos há 10 anos atrás, ok? Muitas vezes não falta, não é por falta de eficácia que há falta de estudos científicos. Muitas vezes isto é só um reflexo da falta de investimento, porque não é interessante, não é importante, não é. Estão a perceber? Há interesses. E quando surgem estudos científicos em muitos temas específicos, é porque muitas vezes há um interesse por detrás disso. Vamos querer justificar o fabrico de um novo medicamento. Estão a perceber? É muito por aí. Então, a falta de estudos científicos muitas vezes não significa que há uma falta de importância, mas sim há falta de investimento porque não é importante economicamente investir-se em estudos. E os estudos científicos são muito caros. Exigem muitos recursos para serem feitos como deve de ser, sim, porque nem todos os estudos científicos são interessantes, ok? Nem todos são. Nem todos nos dão dados que podem ser efetivamente difíceis de contrapor, está bem? Porque há muitos fatores que muitas vezes não são tidos em consideração e que influenciam muito no resultado final, ok? Se estamos a falar em melhorar a vida de alguém com a introdução de algo, imagina, sei lá, deixa-me tentar pensar aqui num exemplo assim do nada, de um estudo científico. Já li tantos, não me estou a lembrar. Mas, por exemplo, se estamos a falar de um estudo científico para introduzir um medicamento, por exemplo, estou a falar um medicamento para a pessoa dormir melhor. Temos uma amostra, temos um número de pessoas que vão tomar aquele medicamento todos os dias e vamos medir o sono, tipo os padrões, os critérios para definir um sono de qualidade para aquela pessoa. Mas nós não controlamos o nível de stress que aquelas pessoas têm, nós não controlamos quais os horários que aquelas pessoas têm, a que horas se deitam, a que horas se levantam. Se não consideramos isso, é muito difícil nós termos resultados reais que sejam efetivamente possíveis de generalizar, ok? Porque há muitos, tipo, depois funciona muito bem para aquela pessoa, mas porquê? Não funciona muito bem para aquela outra pessoa, mas porquê? Estás a perceber? Portanto, as pessoas, a amostra do estudo tem que ter características semelhantes, digamos assim. Tem que ter um ponto de partida semelhante para se poder tirar conclusões reais. Pronto, este é só um exemplo muito simplista de pronto, que nos pode fazer pensar. Não é por lermos um estudo científico que aquele estudo científico vai ser efetivamente relevante. Depois há estudos científicos de qualidade e estudos científicos que não têm assim tanta qualidade. Como em tudo na vida, não é verdade? Começamos a perceber. É muito importante nós termos este espírito crítico, ok? Mas hoje em dia nós já temos muito mais informação sobre isso, felizmente, muito mais estudos. A minha certificação em aromaterapia, o curso que eu fiz em aromaterapia, eu tirei no Aromahead, no Instituto Aromahead, que é uma das escolas, uma das melhores escolas a nível mundial, na minha opinião, e em termos de conhecimento é foi espetacular, é espetacular. Eu hoje em dia ainda tenho que voltar e estudar e tenho acesso a tudo do curso e volto muitas vezes lá, até porque temos uma parte sobre anatomia e fisiologia. E tu sabes que eu não sou propriamente da área da saúde, agora sou, não é, com a aromaterapia, mas a minha formação base não era em saúde, era em criminologia, e então foi absolutamente essencial estudar sobre a anatomia e a fisiologia, estudar sobre o nosso corpo, perceber como é que funciona o nosso corpo, os sistemas, vários sistemas do nosso corpo, e perceber como os óleos essenciais atuam em cada um desses sistemas e
o curso, todo ele foi construído com validação científica. E nós temos as referências, tudo, 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 tudo. E eu sei que tirei um curso muito caro, mas valeu muito a pena. Porque eu tenho a certeza que todo o conhecimento que adquiri ali é. Não podemos dizer que é irrefutável, porque nada na ciência é irrefutável e a própria ciência está constantemente a contrariar-se. Mas é conhecimento válido e muito útil que me permite agora ajudar muitas pessoas. E portanto, para nós falarmos de aromaterapia e para nós usarmos os óleos essenciais, nós precisamos deste conhecimento, nós precisamos desta segurança, ok? É uma questão de ética de um profissional que trabalha com aromaterapia procurar informação. Isto não significa que tenha que tirar o curso mais caro que existe no mercado. Significa sim que tem que estudar, que tem que procurar informação, que tem que constantemente, e isso é constante. Não é tirar um curso e parar de estudar, porque as coisas continuam a evoluir, saem novos estudos científicos, saem novas conclusões, sai nova informação, nós temos que estar sempre a par dela, tal como um médico. Não é verdade? E é muito importante ter isto em consideração, porque um bom terapeuta tem que ter esta informação e um bom terapeuta sabe quando apoiar e sabe também quando encaminhar para um médico e quando precisa, sabe quando precisa de um diagnóstico médico. E depois podemos perfeitamente conciliar as duas coisas, mesmo que a pessoa tenha efetivamente que tomar medicação. Há muitas situações em que acaba por nem ser necessário. Tem muitas pessoas que vão buscar um diagnóstico médico, procuram a ajuda do médico, têm um diagnóstico, trazem inclusive uma prescrição. Muitas vezes até é o próprio profissional de saúde que diz: olha, vai levar esta prescrição, se daqui a X dias não estiver melhor, vai à farmácia, levanta esta medicação e começa a tomar desta forma. Todas nós já passamos por isto. Todos nós já passamos por isto. E vem ter comigo, Silvia, olha, tenho este diagnóstico, foi-me passada esta medicação para tomar dentro de X dias, se eventualmente os sintomas não evoluírem de forma positiva. Ok, temos um diagnóstico, sabemos o que fazer com os óleos essenciais, vamos atuar com eles. Posso-vos dizer que em mais de 90% das situações a pessoa não precisa de recorrer à medicação. E isto é espetacular. É espetacular, porque a medicação existe, é essencial para muitas situações, mas deve ser usada quando efetivamente é necessária, porque o nosso corpo ganha resistência a ela. Quando nós estamos constantemente a tomar a mesma medicação, nesta questão das dores de cabeça, das enxaquecas, eu passei por isso com o meu marido. Ele tinha enxaquecas todos os dias. Todos os dias ele tomava medicação para as enxaquecas. Ele tomava vários comprimidos por dia, numa dose que era excessiva. Ok? Já era excessiva. E mesmo assim, não sentia alívio. Já tinha que ir para algo mais forte, já tinha que procurar um medicamento mais forte. Porque já não estava a ajudar o que ele estava a tomar. O corpo habitua-se, ganha resistência. Ok? E entraram os óleos essenciais. E aqui entrou também, e eu acho que isso influenciou muito. Nós mudamos os produtos de limpeza cá em casa e foi a única coisa que mudou em termos de fatores que podiam estar a influenciar as enxaquecas dele. Foi a única coisa que mudou, foi os nossos produtos de limpeza. Mais nada mudou na vida dele. O trabalho, o stress, o sono, mais nada mudou. Nós introduzimos os óleos essenciais, o roll-on para o alívio da dor, mas na mesma altura, mais ou menos, mudamos os produtos de limpeza. E é raríssimo hoje em dia, estamos a falar de 6 anos depois, é raríssimo ele ter uma enxaqueca. Acontece ocasionalmente, mas estamos a falar de todos os dias para, sei lá,
2 vezes por ano, 3 vezes por ano, se calhar nem tanto, já não me lembro da última vez que ele se queixou lembro-me sim, foi quando fomos de férias, e aí é normal, saímos da rotina, pouco sono, é normal que isso aconteça, até eu tive dores de cabeça e tive que usar óleos essenciais, e ele tem um roll-onzinho para as dores de cabeça dele, e ele anda sempre com ele. Sempre que começa a sentir a dor a começar, ele já usa os óleos essenciais. Mas a verdade é que a própria quantidade de vezes que acontece reduziu drasticamente, oh meu Deus, reduziu drasticamente. E isto foi uma melhoria gigante na qualidade de vida dele. E é isto que a aromaterapia devolve às pessoas. É esta sensação, esta confiança e esta sensação de que nós cuidamos, que não é só uma sensação, é um facto, nós cuidamos de nós próprios, nós temos esta capacidade, temos este poder e temos esta ferramenta maravilhosa que nos ajuda a cuidar de nós. Isto é fantástico e a pessoa passa de ser apenas paciente para ser uma parte ativa do processo. E isto é fundamental para o processo de cura, mesmo na medicina convencional, porque muitas pessoas vão à procura de um medicamento como sendo a solução para todos os seus problemas e não percebem que há coisas que têm que mudar em si, nos seus comportamentos, nos seus hábitos, na sua rotina, têm que se tornar parte ativa no processo de cura. E isso implica mudanças, não é? E usar os óleos essenciais permite-nos ser essa parte ativa. E eu já falei muito disto, são só por si um ritual de autocuidado, de escuta ativa do nosso corpo. Nós aprendemos a ouvir o nosso corpo, aprendemos a interpretar os sinais que ele nos dá, os sintomas como um sinal, como um alerta, como, ok, vamos ouvir, o que é que se passa aqui? O que é que está a acontecer? E quando isto acontece, algo muda. Tudo isto só por si já é terapêutico. Todo este processo de autoconsciência, de escuta ativa do nosso próprio corpo já é terapêutico. Já é ter uma parte ativa na nossa própria cura. E isto é espetacular. E eu acredito que nós estamos mesmo a caminhar para um novo paradigma de saúde. E eu espero mesmo que consigamos ter menos guerra, entre aspas, detesto esta palavra, mas menos conflito entre as várias abordagens, que haja mais diálogo, que haja um trabalho conjunto e uma sinergia entre ambas, porque cada uma no seu lugar, cada uma com o seu valor, juntas em prol das pessoas, em prol do bem-estar, em prol da saúde. Porque no final de contas não se trata de provar quem está certo ou quem está errado, quem é melhor ou quem é pior. Não se trata disso. Trata-se de cuidar melhor das pessoas. E se há uma mensagem que eu quero deixar hoje, é esta: é que aromaterapia e medicina não são opostas, são diferentes. E é exatamente isso que as torna complementares. E quando trabalhamos juntos, quem ganha é o ser humano. Por inteiro. Sem ser fragmentado. É considerá-lo por inteiro. Terminamos assim. Obrigada por estares desse lado. E se este tema faz sentido para ti, se fez sentido tudo aquilo que eu partilhei, partilha. Partilha com quem tu conheces, partilha com os profissionais de saúde que tu conheces, com os terapeutas que tu conheces, com os familiares. Reflete sobre ele, conversa sobre ele. Acho que é super importante nós termos conversas inteligentes e empáticas sobre estes temas, porque a saúde também se constrói assim. E
as coisas vão acompanhando a vontade do povo, digamos assim, e que se tem havido um boom de produtos naturais é porque as empresas, o marketing já percebeu que as pessoas procuram isso, que veem valor nisso. Isso traz outros desafios, não é? Porque temos que saber selecionar, temos que ser criteriosos na nossa escolha, porque acaba por haver muita oferta e nem toda é boa, mas abre também espaço para estas discussões, para estes temas serem trazidos para a mesa. E isto é muito importante. Por isso, obrigada por estares aqui, obrigada por contribuires para essa evolução e seguimos juntas. Até ao próximo episódio.